Então nós temos questão 11, a unidade de Deus. Em seguida, o que foi exposto deve-se considerar a unidade de Deus. Sobre isso são quatro as perguntas. O uno acrescenta algo ao ente. Existe oposição entre o uno e o múltiplo. Deus é uno. Deus é o máximo uno. Aqui nós temos um argumento muito interessante, que quando lido na época de Tomás de Aquino, dizia respeito a uma composição entre a separabilidade de Deus em relação às coisas como uno e a existência de muitas de coisas que são que são os múltiplos. Lido por Platão, talvez indicasse um monismo platônico, né? E Aristóteles, Deus é o primeiro motor que move todas as coisas são interdependentes, então o resto não. Esse primeiro motor, que é uma questão lógica, vamos lembrar disso, é uma questão lógica, não é uma questão religiosa. Mas quando lido por Tomás de Aquino, isso muda. É uma questão religiosa, porque esse Deus é o Deus criador de todas as coisas, revelado pelo judaísmo inicialmente, logo depois colocado na posição cristã, a gente pode dizer assim, no sistema cristão, com uma coisa mais elevada, porque Jesus chama ele de Pai, né? O Pai de Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, a terceira figura é a nossa, a atual, a contemporaneidade, que lê esse uno e múltiplo. O uno aí seria mais ou menos a ideia de monoteísmo e múltiplo seria a ideia de monismo. E a ideia de auto-organização? Não, aí não implica a ideia de Deus. Bom, aí é outra coisa. E o budismo? O budismo não tem unimúltiplo. É um sistema de auto-organização. Embora existam escolas que de fato trabalhem a ideia de um Adbuddha, como no budismo indiano, indiano não, no budismo tibetano, né? Tem algumas escolas que falam de Adbuddha. Não é a escola Gelupa, tá dentro da escola Enigma, tá bom? E depois nós temos, não é a escola Sakya, eu nunca ouvi falar de Adbuddha, embora tenha encontrado resquícios em alguns textos. Alguma coisa indica para lá. E a escola Kagyu também não vi nada disso, porque também nunca vi muita coisa de escola Kagyu, então eu não posso afirmar nada. Tá bom, e travou. Voltou. Certo? Então, diante dessa questão, e tá super, ultra mega assim, minha cara, no absoluto, total, né? Agora melhorou um pouco, né? Tava muito assim, agora tá bom. Unimúltiplo, portanto, diz respeito à substância e acidente? Não muito, porque a substância e acidente está dentro do múltiplo, tá bom? Então aqui diz respeito mesmo à ideia de criação dentro do cristianismo e da multiplicidade das criaturas. Uma perspectiva teológica, uma perspectiva da filosofia cristã. Certo? E se eu for ler isso em relação ao budismo? Não vai dar para ler isso em relação ao budismo. Unimúltiplo, só se pensar em termos de verdade última é una, verdade convencional é múltipla, certo? Isso é Deus? Não. Mas existe uma questão de atributo divino aqui dentro, em relação, por exemplo, ao Nirvana, né, que sempre permanece, em relação a outras coisas, como os Dharmas, né? Como Dharmas que são. Bom, o único que dá para falar que tem atributo divino mesmo é o Nirvana, né? E alguns Dharmas, como os Dharmas puros, também teriam algumas características como permanência. Mas o budismo indiano geral, que vem da raiz de Nalanda, Vikramashila, Dantapura e Takshashila, que é o budismo, vamos dizer assim, universitário, acadêmico, que não é certo falar acadêmico, porque na época não tinha academia europeia, então foi uma relação meio complicada, percebe? Porque assim, a academia vai nascer no século XII, né? Depois de Cristo, na Europa, né? A universidade. Mas se fala Universidade de Nalanda, se fala universidade do século II depois de Cristo, se fala de universidades mais antigas na Índia, em função de uma aproximação linguística usada pelo Unesco. Não são os budistas que usam isso, é o Unesco. O termo budista para isso é Mahavihara, né, que é uma grande comunidade, uma grande residência. Tá bom? Então, uno e múltiplo pertence ao registro cristão, tá bom? Platônico, grego, aristotélico.
Pode ser usado, sem dúvida alguma, quando isso para vocês, numa exegese de, numa hermenêutica filosófica contemporânea entre os dharmas, da área sarvastivada, bidármica, etc. Mas mesmo assim é complicado, tá bom? Então, Deus é uno? Deus é o máximo uno? Então, vamos ver aqui. Artigo 1. O uno acrescenta algo ao ente. Quanto ao primeiro artigo, assim se procede que o uno acrescenta algo ao ente. Nós já sabemos que o Tomás de Aquino vai dizer então que não acrescenta nada ao ente, porque quando ele fala que acrescenta, ele vai defender sempre aqui argumentos contrários àquilo que ele pensa. Tá bom? Então, com efeito, tudo que está em determinado gênero acrescenta algo ao ente, cuja noção é comum a todos os gêneros. Ora, lembrando, quando a gente fala gênero, nós estamos falando da teoria aristotélica, tá bom? Eu esqueci, não é o Analíticos que ele fala isso. Não é acho que é Perihermenéia, ele toca na ideia de gênero, mas só que tem um outro ainda, que eu não estou lembrando qual agora é o nome da obra, que ele também toca na ideia de gênero, espécie, valor e assim por diante, sabe? Ele tem toda uma cadeia de classificação aqui, do mais geral para o mais específico, para o mais particular. Tá bom? Então, gênero não é ideia, por exemplo, que a monja Nirvana teve contato, que é a teoria de gênero feminista hoje. Não é essa a ideia que está aqui, tá bom? Então, a leitura de feminismo aqui seria uma leitura muito, muito equivocada, tá bom? Então, aqui gênero é aquela ideia daquilo que é mais geral, mais universal e que está ligado à ideia aristotélica de gênero. Bom, ora, o uno está em determinado gênero, pois é o princípio do número, que é uma espécie de quantidade. Logo, acrescenta algo ao ente. Bom, a discussão é o seguinte, olha. O que é o princípio do número? Quando a gente vai ver lá na Metafísica de Aristóteles, ele vai colocar que o número é algo intermediário entre as substâncias separadas e as substâncias esteticamente conhecidas. O que é esteticamente conhecido? Ó, olho, ouvido, tato, paladar, olfato, certo? O que são essas substâncias? Eu vejo uma pedra. Então é uma substância que eu estou vendo, mas eu não estou vendo a substância pedra, eu estou vendo o acidente pedra. Porque uma pedra não é igual a outra. Mas a ideia pedra está lá. Então essa ideia pedra é a forma da pedra. E a forma da pedra, quando pensada na sua universalidade, leva para uma forma universal da pedra. A substância é aquilo que organiza, junto com a forma, junto com a essência. Ou seja, né, substância, forma e essência são maneiras de ver a mesma ideia, tá bom? A mesma ideia de pedra. A ideia está onde? A ideia está no nosso intelecto. A ideia não é fisicamente pegável, palpável. Tá bom? Então você não pega uma ideia. Para você ter uma ideia e colocar ela no mundo material, você precisa de técnica. Certo? Suponha que você imagine uma figura geométrica que não tem por aí. Ou mesmo qualquer figura geométrica, e você queira mostrar exatamente como ela aparece na sua imaginação. Você vai precisar pegar uma pedra, um mármore, uma madeira. Hoje você teria que pegar o computador, projetar, vetorizar essa imagem. Nem vetorizar, você vai ter que criar ela, o vetor dela, vai ter que criar tudo. Na hora que você conseguir aquela imagem, você manda para a impressora 3D. E ela, a impressora 3D vai lá e corta para você. E aí você tem que ver se realmente parece com aquilo. Senão você tem que voltar e replanejar de novo. Por quê? Porque não se expressa uma ideia facilmente. No sentido material. Por quê? Porque ela não está na matéria. Ela está onde? Na nossa faculdade mental. Qual delas? Na nossa imaginação. Certo? Na nossa operação da imaginação. Então a imaginação abstrai os elementos que estão nas coisas e transmite para o nosso intelecto. Ela é uma espécie de reorganização, rearranjo desses dados numa ideia geral que se aplica a todas as coisas. Quando eu falo pedra, quantas pedras tem no mundo que você fala? Imagina isso. Milhões de milhares e todas elas são uma única ideia, pedra. Uno e múltiplo, perceberam? Uma ideia de pedra se aplica para a multiplicidade de entes que existem em todos os lugares. Pegaram a ideia agora? Pegar a ideia é uma ideia analógica.
É uma analogia. Porque ninguém pega ideia, porque ideia é forma, é imaterial. Da mesma maneira, número. Número também é imaterial. Vamos pensar um pouco comigo. Quantos números um tem no mundo? Você vai falar, como assim? Tem um só, número um. Todas as culturas têm número um, só muda o nome. Certo? Agora, quantas coisas tem a quantidade um? Vixe, bilhões de milhares de milhões de coisas, como por exemplo, um grão de areia na praia. Se considerarmos cada grão de areia na praia só de, por exemplo, Copacabana, ou de Enseada, no Guarujá, ou de, sei lá, Caraguatatuba, qualquer praia que você quiser, pega só um pedacinho, então falando assim, pega aí lá em 1 metro de distância, para um lado e para o outro da areia. Quantos uns tem ali? Quantos grãos únicos tem ali? Todos são únicos, portanto, bilhões já, só no metro cúbico. Certo? Se não quiser 1 metro cúbico, aí fica complicado. 1 metro quadrado sempre tem um certo volume quando se trata na realidade, né? E o volume ali seria mais ou menos a dimensão do grão de areia. Mesmo assim, é milhões ali, entendeu? Quantos milhões? Você perderia o tempo da sua vida contando quantos grãos de areia tem no metro quadrado na praia? Eu não faria isso jamais, entendeu? Tem que ser muito louco para fazer um negócio desse, né? Então, imagina a quantidade de coisas que possuem o um como quantidade. É muito, é muito. Então, o princípio do número é essa abstração total que se forma como algo que se aproxima das substâncias separadas, se aproxima dessa capacidade que nós temos de perceber as coisas na sua máxima abstração. Aqui no caso pela quantidade, certo? Então nós temos aí um princípio do número. Por que chama de princípio? Em sânscrito a palavra seria dharma aqui, né? Mas tem outras palavras possíveis também para princípio. Mas que nos interessa no diálogo interreligioso é a palavra dharma. E qual a diferença do diálogo interreligioso para o diálogo de conversão? O diálogo interreligioso a gente busca dialogar com a pessoa. A gente não está tentando, não tem um interesse oculto nas profundezas do nosso coração de converter a pessoa ao nosso registro religioso para a salvação da pessoa, porque quem converte é Deus, quem chama é Deus. Jesus fala isso nos evangelhos, ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Então, e ainda ele fala, eu ressuscitarei no último dia. Né? Eu ressuscitarei no último dia. Agora, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrair, significa que não adianta. Então eles são condenados, etc. Não. Aí é muito, como eu disse para vocês, na espiritualidade dominicana a gente não condena, porque senão a gente pega contra o Espírito Santo, né? Então o que acontece? Diálogo interreligioso é diálogo, não é diálogo para a conversão. É diálogo, é entender o outro sem a pretensão de convertê-lo para o nosso registro religioso. É a única maneira de se manter a paz é essa, porque quando eu tento converter alguém para o meu registro religioso, o que acontece é conflito. E conflito nunca é bom para ninguém. Mas Jesus falou, ide e convertei todos e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque quem crer e for salvo, quem crer e for batizado será salvo. Mas batismo quer dizer um ressurgimento a partir da fé em Cristo. Não é só o sacramento do batismo. Né? O sacramento é sinal público. É uma palavra que vem lá do Império Romano. Então, não é? Não, é pela fé em Cristo que a pessoa é salva. Agora, essa fé não pode ser por convencimento. Essa fé pode vir por convencimento, mas não necessariamente por convencimento. É a pessoa que precisa perceber por ela mesma que ela está diante de uma riqueza gigantesca chamada Cristo. E que isso pode desenvolver o intelecto dela, desenvolver as relações familiares dela, desenvolver a sociedade onde ela está, desenvolver o estado onde ela está, em um modo muito saudável, com muito menos problemas, certo? Então, assim como outras religiões fazem também, esse que é a questão do diálogo interreligioso. Eu não busco convencer os outros, eu busco viver minha fé cristã. Se você gostar, ótimo. Se você não gostar, não gostou.
Ah, mas assim é bom para não, isso é bom para ter gente que acredita de fato. Eu concordo com o Papa Francisco, literalmente concordo com ele quando ele fala que ele prefere uma igreja menor, mas com gente mais sincera na sua fé. Convencimento pressupõe um monte de razões. E aí, para você ficar sustentando razões, 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 isso aí começa a pegar. E daqui a pouco pessoas entram na religião e começam a instrumentalizar a religião para obter bens materiais, poder político, status social, né, e assim por diante. Ou seja, transforma aquilo que é a joia rara do reino de Deus, no caso do cristianismo, em um treco muito doido de domínio sobre as outras pessoas em nome de Deus. Nossa, isso é um pecado grave, né? Isso é um erro grave. Então o diálogo interreligioso não vai por esse lado. Não vai para o lado do convencimento, vai para dialogar, vai para entender. E não tenta vender Jesus. Jesus é aquela parábola da pérola que o mercador encontra e que nunca vai vender aquela pedra. Por quê? Porque Jesus é aquela pedra, aquela pérola. Uma maneira de interpretar a parábola, tá bom? Então, ele nunca vai vender isso, quer dizer, ele nunca vai se desfazer disso, não tem preço para ele. Para a gente é a mesma coisa. Para os cristãos é a mesma coisa. Para os budistas é o Buda. Mas não é o Buda porque o Buda não é divino. Então é o quê? É o Dharma. São os ensinamentos do Buda. É a vida de comunidade. Ah, e para os muçulmanos? Muçulmanos é Alá e Maomé e os escritos sagrados, que se dividem em dois, as escrituras, ao Corão, e os comentários, né, os tratados. Judaísmo é o Deus de Israel. E assim por diante. Quer dizer, a gente vai entendendo cada uma das grandes religiões, das pequenas religiões, como Umbanda, Candomblé, assim por diante, no seu próprio registro. Espírita também. A gente não tenta mudar a cabeça da pessoa para converter. Isso é proselitismo. E proselitismo sempre dá problema. Ah, mas os apóstolos de Cristo tinham sinais com ele. Com eles. Né? Então os sinais mostravam que Jesus estava presente e ressuscitado. Hoje não é mais o tempo dos sinais, é o tempo do quê, então? Da vivência ética e moral. Da vivência de identidade, de costumes que levam para o entendimento da fé, da esperança e da caridade, da transformação do mundo a partir dos princípios cristãos. E de maneira geral, todo mundo pode aprender esses princípios cristãos sem muito estudo, porque está onde? Está no Sermão da Montanha. Certo? Está lá, os princípios. Então, mas voltando aqui ao texto, logo acrescenta algo ao ente. Né? O princípio, então, ora, o uno está em determinado gênero, pois é o princípio do número, que é uma espécie da quantidade. Logo acrescenta algo ao ente. Além disso, é por adição que se divide algo comum. É por adição que se divide algo comum. Ora, o ente se divide em uno e múltiplo. Ó, por adição quer dizer por adição mesmo, por operação matemática, que se divide algo comum. Ora, mas não é por divisão? Ó, é por adição que se divide algo comum. Mas você fala assim, eu não estou entendendo muito bem. Porque não é por divisão, porque ó, divide algo comum. É por adição que se divide algo comum. É que assim, ó, a operação de dividir algo. Suponha que Nayara tenha um bolo. Nirvana diz: eu quero um pedaço do bolo. Aí Nayara corta no meio o bolo. Dividiu o bolo. Ficou quantos pedaços de bolo? 2. Chega Daniel de fora e olha aqueles 2 pedaços de bolo. Ele não tem ideia de que aquilo era um uno que foi dividido em 2. O que ele fala? 2 bolos. É nesse sentido que ele está falando aqui. Pegaram a ideia? Então, na verdade, há sempre uma adição no processo de divisão de bolo. Por quê? Porque você fica com 2 bolos, né? Se eu dividir mais, vai ficar 4 bolos. Ou dividir só 3 bolos, entende? Pegaram a ideia, né? Então, ora, o ente se divide em uno e múltiplo. Logo, o uno acrescenta algo ao ente. O que é o ente?
Ente é um termo, Natália, que significa essência mais existência. Certo? Pegou? Então, ente é igual a essência mais existência. Certo? Então, toda vez que eu falo ente, eu estou falando de características ontológicas do ser. A Loiane é um ente? A Loiane é um ente. Qual a essência da Loiane? Qual a essência da Loiane? Ser humano. Ser humano. E qual a existência da Loiane? Isso aí que vocês veem aí que ela fechou a tela, sei lá por quê. Né? Que é a Loiane, característica de Loiane. Certo? Essa característica aí que vocês estão vendo. E que pode acontecer uma sósia, um sósia ou não. Né? Pode acontecer sósia ou não. Né? Então, agora aprendi como baixar a mão sem tirar o share screen. Sósias são muito difíceis de acontecer, mas pode acontecer, porque é quando a existência que possui em si uma equivalente a acidentes ou características se aproxima muito uma da outra pela variabilidade atômica, pela variedade de molécula, pela variedade, daí a gente sobe para o genético, para a variedade celular e assim vai até chegar nisso que vocês estão vendo aí que é a Loiane. Né? Certo? Então, além disso, é por adição que se divide algo comum. Ora, o ente se divide em uno e múltiplo. Em uno e múltiplo. Logo, uno acrescenta algo ao ente. Uno acrescenta algo ao ente, certo? Não muito, né? Porque, mas vamos ver. 3. Ademais, se o uno nada acrescenta ao ente, seria o mesmo dizer ente ou dizer uno. Tá correto, ó. Se o uno nada acrescenta ao ente, seria o mesmo dizer o ente ou o uno, certo? Lembra que sempre a primeira frase de Tomás de Aquino está correta, né? Nas objeções. Primeira frase é correto, ó. Tudo que está em um determinado gênero, acrescentará ao gênero. Aí o 2 aqui. Por adição que se divide algo comum, tá correto. Se o uno nada acrescenta ao ente, seria o mesmo dizer ente ou dizer uno. Aqui tudo bem. Sempre a primeira frase de Tomás, normal, mas quase sempre, talvez 99% dos casos, é sempre correto, correto, correto. Ora, agora o ora é que vem na sequência o erro. Ora, é leviano que se diga que o ente é ente, portanto, seria uma leviandade que se diga que o ente é uno, o que é falso. Logo, o uno acrescenta ao ente. Ou seja, você começa com uma premissa maior, Loiane, que é a primeira aqui, ó. Tá vendo? Primeira. Depois você tem uma premissa intermediária, Nayara. Olha, leviano que se diga que o ente é ente. Portanto, pá. Então, aqui, ó, tudo é a premissa intermediária, por assim dizer. E no final, Nayara, vem a conclusão. Logo, isso é silogismo, viu? Estrutura silogística de pensamento. Que louco, é, exatamente, muito doido, né? Então, é a estrutura mais clássica da lógica, que Tomás de Aquino tem domínio, né? E os alunos dele também. Em sentido contrário, portanto, Dionísio Areopagita, né, no capítulo sobre os nomes divinos, é uma teologia negativa. Isso aqui é uma teologia negativa, ou seja, de Deus nada pode ser dito, tá bom? Essa obra de Dionísio Pseudo-Areopagita. Escreve: entre as coisas que existem, nada há que não participe do uno. Entre as coisas que existem, nada há que não participe do uno. Será que ele está falando de monismo, Lucas? Porque para participar do uno, teria que ser o uno que emana a multiplicidade e permaneceria dentro do sistema. Mas no sistema cristão, nós falamos de criação a partir do nada. Criação é nihilo. Aí o que acontece é que nós não podemos falar da mesma maneira, porque criação é nihilo separa Deus da multiplicidade das criaturas que ele faz. Só Deus é. Todo demais é interdependente. Mas Deus é.
Não, interdependente. Tudo o resto que existe é interdependente. Então tem uma separação aí, tá bom? Isso não aconteceria se o uno acrescentasse algo ao ente, pois lhe restringiria a noção. Portanto, não se obtém o uno por acréscimo ao ente. Respondo. O uno nada acrescenta ao ente. Agora Tomás, ó. Tomás já pá, parece a Nirvana, né? Nirvana escrevendo a tese dela. Começava com frases prontas. Pá! Eu tive que explicar para a Nirvana durante a fase de orientação dela que o método dedutivo era para a escolástica. O método atual é o indutivo. Você vai do menor para o maior. Então você não pode começar com pá, entendeu? Isso porque aí você vai assim, do maior para o menor, entendeu? Não pode, porque daí a pessoa não consegue entender. Tem que ser uma construção do nosso tempo. Então você vai do menor para o maior. Quer dizer, de todas as partes para a conclusão final que você quer indicar, certo? Já fica a dica para quem está aqui me orientando, tá bom? Trabalhar com o sistema dedutivo é muito complexo, porque você já chega com a frase pronta e você quer abrir. E aí a pessoa depois não consegue fazer a volta, porque a gente não está mais acostumado com isso. Né? Então a pessoa vai lendo, aí de repente você passa para outra frase, tem uma outra frase, assim, pá! E aí você fala, mas não entendi. Aí você tem que ler de trás para frente, para chegar naquela frase inicial, entende? E as pessoas não vão se dar esse trabalho de ler assim. Elas vão simplesmente falar, ah, então tá, não entendi nada, e continua. E aí abre a chance de levar críticas, entendeu? Críticas innecessárias, certo? Então, respondo, o uno nada acrescenta ao ente. Já começou, pá! Nirvana e Tomás de Aquino estão meio próximos, entendeu? Vai ver que é porque ela é descendente de português, assim, português gosta muito de tomismo, né? Então, né, vai ver que é meio de pensar parecido, né? Então, ó, o uno nada acrescenta ao ente, senão a negação da divisão, pois uno nada mais significa que o ente indiviso. Uhum, tá. Ó, ente que não pode ser dividido. Você conhece algum ente que não pode ser dividido? O átomo. Até o de criou bomba atômica. Aí não, na verdade ele se divide. Sabe que um dos maiores medos do pessoal que criou a bomba atômica era explodir e gerar uma ação em cadeia infinita, né? Ou seja, o cara explode e mata todo mundo porque vai tendo uma ação em cadeia infinita. Então, o ente, mesmo no átomo, Natália, pode ser dividido. Então, tudo pode ser dividido porque tudo é interdependente. Agora, Deus não é interdependente, portanto, Deus não é divisível. Assim, o ente e o uno são convertíveis. O que é o A aqui? Vamos ver aqui. Ele coloca aqui, ó. A. O ente e o uno são convertíveis. Ó. É convertível uma proposição que pode ser revirada, ou seja, que permanece verdadeira se sujeito e predicado forem invertidos. Olha que legal. Uma proposição convertível, se ela pode ser revirada, se o sujeito e predicado forem invertidos e a frase permanece verdadeira. Olha, todo homem é um animal racional, ou todo animal racional é um homem. Olha que louco. Vocês já tinham percebido isso? Já tinham percebido essa questão de todo homem é um animal racional, todo animal racional é um homem? Ou passou batido essa questão? Você já tinha percebido isso faz tempo na aritmética. Né? Faz tempo isso aqui. Mas talvez nas frases tenha ficado assim tão intuitivo que não, né? Que não tenha prestado atenção nessa equivalência, equipolência aqui que você pode trocar de um ponto para o outro. Isso supõe que o sujeito e o predicado são duas noções, não sinônimos, mas de mesma extensão. Ó. O sujeito e o predicado são duas noções, não sinônimos, mas de mesma extensão. O que é isso? Uma proposição convertível. Olha que legal. Dizer que uno e ente são conversíveis é afirmar o seguinte: todo ente é uno, todo uno é um ente, todo ente é uno, todo uno é um ente. Pegaram a ideia? Todo ente é uno, significa que todo uno é ente, é um ente. Certo? Certo, né? Mas todo ente é uno? Bom, aí não, né? Então, com efeito, todo ente ou é simples ou é composto. Aham. Ou é simples ou é composto. O que quer dizer composto? Interdependente. O que quer dizer simples? Não interdependente.
Sacaram a ideia aqui? O que é simples é indiviso em ato e em potência. Ó. O que é simples é indiviso em ato e potência. Agora, imagina o cara que vira para você e fala assim, mas Deus é simples. O que ele está dizendo para você é que Deus é 1 mais 1 igual a 2. Dá vontade de dar risada. O cara fala assim, mano, do que você está falando, você não sabe o que você está falando, menino. Simples é aquilo que é dividido em ato e não é dividido em ato e potência, ou seja, é só ato. Significa que Deus não tem nada dentro dele que ele não conheça. Todas as possibilidades são definidas dentro de Deus. Você chama isso de simplicidade? Isso aí é simples. Imagina o conjunto matemático das probabilidades possíveis de uma pedra cair de cima de um muro. Todas as chances possíveis, vindo um rato batendo nela, um passarinho, um vendaval, um tufão, um terremoto. Isso das possibilidades que a gente consegue imaginar, fora as que mais a gente não consegue imaginar, numa cadeia quase, basicamente não é quase, mas infinita de causas e condições. Tudo isso é potência. E essa potência, Deus tem todas as chances e todas as probabilidades e tudo matematicamente dentro dele, visto no momento atual. Que loucura! Claro, pra gente não dá pra chegar nisso, mas Deus tem isso. Então, quando alguém vem pra você e fala assim, ser seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, Deus é simples, nós temos que ser simples. Agora que você aprendeu isso aqui, você simplesmente utilize da sua paciência. Utilize da sua caridade, tá bom? Por quê? Porque não tem nada de simples aqui para ser humano. Né? Deus é simples porque Deus é. Agora, você imagina essa simplicidade de Deus como é que é, né? Para a gente seria a máxima complexidade, né? Certo? Ao passo que o composto não tem o ser enquanto suas partes estão divididas, mas somente quando constituem e formam o próprio composto. Ao passo que o composto não tem o ser enquanto suas partes estão divididas. Ó, o composto não tem o ser enquanto suas partes são divididas. Vamos pensar em termos de alma aqui. Como é que fica? Corpo e alma é um composto. Aí alguém morre. Aí a alma vai para Deus. Aí o corpo vai para a terra. E aí, cadê o composto? Não tem, porque o ser enquanto suas partes estão divididas. Não tem o ser. Deixou de ser humano. Mas a alma humana é porque você quer falar que é alma humana, mas podia ser só alma, entendeu? Por quê? Porque, ó, é composto. Tem que ter corpo e alma juntos, tá bom? Então a igreja católica sempre defendeu isso. Tem que, olha, cuidado, porque tem que ter corpo e alma. Não pode ser só alma, não pode só ser espírito. Mas somente quando constituem e formam o próprio composto. Mas somente quando constituem e formam o próprio composto. Fica então, quer dizer, cada ser separado que é somado tem o seu próprio ente, né? Por isso que ele está dizendo. Fica então claro. O ser de qualquer coisa consiste na indivisão. E daí decorre que toda e qualquer coisa que, ao conservar seu próprio ser, conserva também sua unidade. Certo? O ser de qualquer coisa consiste na indivisão. Se pegássemos Lucas e começássemos a arrancar um braço do Lucas, arranca outro braço do Lucas, arranca outra perna do Lucas, arranca outra perna, arranca a cabeça do Lucas, divide tudo, coloca cada um numa região de daqui a 100 metros e pede para o Daniel vir olhar, ele vai falar uma perna, um braço. Ele só vai notar que talvez seja o Lucas quando ele olhar a cabeça do Lucas, vai olhar a cabeça do Lucas está aqui. E o resto do corpo? Não sei nem se é do Lucas, aquele resto de monte de corpo que eu vi. Por quê? Porque não forma o todo. Certo? Tem que formar o todo. O mesmo ocorre com a divisão corpo-alma. A alma anseia pelo retorno ao corpo de acordo com a teologia da escatologia cristã. Então, precisa ter a ressurreição para juntar de volta para ser o ser completo. Portanto, Lucas vai morrer porque Jesus não voltou ainda. E aí ele morre. E a alma Lucas vai para o purgatório. Ou vai para o céu. A alma do Lucas vai para o inferno. Isso não é com a gente. Lembra dessa espiritualidade dominicana que ela é muito importante. Não é com a gente. E se alguém disser para mim, o Lucas foi uma pessoa má, etc., eu falo, tá no máximo no purgatório, filho. No inferno não vai. Por quê? Porque isso é com Deus. Então é sempre purgatório para cima. Beleza? Porque se colocar purgatório para baixo, já sabe que é pecado contra o Espírito Santo. A gente não entra nessa seara. Não é com a gente o julgamento. Hitler está no inferno, não sei.
Como não sabe? Não sei, não quero saber. E também quem fala que sabe, não quero saber dessa pessoa que fala que sabe, entendeu? Ah, mas aí tem videntes que falam que viram Hitler no inferno. Ah, a igreja nunca vai considerar isso aí válido. Não considera. Por quê? Uma pergunta, por que Deus revelaria para alguém que o julgamento daquela pessoa lá tá no inferno? Por que ele faria isso aí? Por que ele faria isso? Só para te dizer que o Hitler foi mal? Que julgamento é esse? E o julgamento histórico da pessoa, que aconteceu, que levou ela a tomar aquelas decisões, etc. Pega todo esse âmbito da misericórdia e joga fora? Aí é o reflexo do ego do vidente ou da vidente que fala que viu o Hitler no inferno por algum motivo, mas Deus falando para a pessoa que o Hitler está no inferno, Nossa Senhora falando, para, né? Vamos com calma, né? Com isso aí, né? Se não falava, ué, Jesus falou para alguém que você vai para o inferno? Quando você morrer, você vai para o inferno? Ele não falou. Ele falou que existe o inferno e que as almas que não têm uma prestação boa vão para o inferno por escolha própria, porque no Evangelho de João fala assim: eu não condeno ninguém, nem o Pai que me enviou condena ninguém. É a pessoa que é responsável pelos seus atos. Então, mas não foi assim que eu aprendi com a minha avó. Então, sua avó não sabia ler o Evangelho de João. Ué, manda ela ler o Evangelho de João e você leia também o Evangelho de João. Ah, mas o mundo é assim desde que eu nasci, sempre vai ser assim. Não, senhor, leia o Evangelho de João. Não, senhora, leia o Evangelho de João com atenção, que você vai ver lá um monte de coisa. É um conhecimento fundamental do cristianismo. Sem leitura, não vai para frente, né? Tem que ler. Fica então claro, o ser de qualquer coisa consiste na indivisão. E daí decorre que toda e qualquer coisa, ao conservar seu próprio ser, conserva também sua unidade. Mas eu não gosto de ler. A pior coisa para mim no mundo é ler. Então tem que ter mais educação, né? Isso é responsabilidade dos educadores conseguirem convencer as pessoas a lerem. Nesse momento, a Loiane, que dá aula na escola pública, a Nirvana. Quem mais que tá aqui? A Thaís. Todo mundo tá com uma cara do tipo, você não sabe o que você tá falando, vai lá no meio daquela capetada, daquela molecada lá que você vai ver. Você é tranquilo assim, vai lá! Né? Eu entendo, né? Esse é o chamado do educador. Né? Lidar com micro capetinhas que ficam atazanando a vida do educador, mas que depois aprendem. E aprendem rápido, viu? Aprendem rápido. Tem que ter um pouco de paciência e passar a fase do luto. Né? Qual o luto? O luto de si mesmo. Qual o luto de si mesmo? Eu farei a mudança no mundo e essa mudança será de maneira imediata. Daí não tem mais isso, né? Depois que passa a fase do luto, morreu esse eu, aí entra o outro eu que diz assim, quer saber? Eu vou fazer o que dá. E aí ele leva, entendeu? Para frente. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que alguns, pensando que o uno convertível ao ser fosse idêntico ao um, princípio do número, dividiram-se em posições contrárias, Pitágoras e Platão, convictos de que o uno convertível ao ente nada lhe acrescenta, quem ele referenciou? Pitágoras e Platão. Mas significa a substância do ente como indivisa, julgaram que o mesmo acontecia com o um, que é o princípio do número. Olha, julgavam, e como o número é composto de unidades, acreditaram que os números eram as substâncias de todas as coisas. Você sabe que onde que você vai ver isso aqui? Nos intérpretes contemporâneos do taoísmo. Eles pegam aquela primeira frase do Dao De Jing, né? Tao, Tao Chan Tao, Fei Chan Tao. O Tao que pode ser nomeado, não é o Tao. Aí vem Min, Ke, Min, Fei, Tian, Min. É isso. Tao, Ke, Tao, Fei, Tian, Tao. Min, Ke, Min, Fei, Tian, Min. O nome que pode ser dado não é um verdadeiro nome. Aí eles pegam isso e começam a fazer comparações com Pitágoras e Platão, os comentaristas. Alguns comentaristas atuais falam assim, não, porque o Tao é o um. E o um você põe ele aqui. E se você colocar um monte de zero na sequência, você tem a multiplicidade das coisas. O que é isso? É uma leitura platônica, né, meu? Escancaradamente platônica. Uma analogia platônica muito rasa, e as pessoas acreditam que isso aí, nossa, isso é fantástico. Pega leitor desavisado que não estudou filosofia, né? Porque quem estudou filosofia bate o olho nisso e fala assim: e Pitágoras e Platão entrando na China assim, de sopetão. Você acha que chinês pensava desse jeito aí? Não, ele estava pensando em outra coisa.
Tal que tal, fei tian tal, mi cambin, fei tian min é outra coisa. Não é o princípio do um com um monte de zero acompanhando. Nem o Leibniz chegou numa doideira dessa daí, que ele que foi o criador do código binário 0 e 1. Né? Então tem contemporâneos fazendo coisas assim doidas, né, em relação a coisa. Pitágoras e Platão, convictos de que o uno, convertível ao ente, nada lhe acrescenta, mas significa a substância do ente como indivisa. Substância do ente como indivisa. O que é isso? Algo inerentemente existente. O pessoal que vai fazer diálogo interreligioso, vai estudar filosofia budista e outras filosofias, quando fala substância, o cara não entende, né? Você fala assim, mas substância inerentemente existente não é a substância aristotélica, mas é a substância pitagórica e a substância platônica, perceberam? Então o diálogo lá do budismo com o pessoal da substancialidade não é Aristóteles que ele está dialogando, ele está dialogando com Platão, com Pitágoras, quem? Nagarjuna, né? Que é a filosofia do centrismo. Né? Diga, Nayara. Eu fiquei com uma dúvida agora, eu não sei se eu entendi direito, mas a gente tinha a substância a simples, que é a substância que é Deus. Aí a gente tinha os números que estavam no meio termo, né? Entre, que é o abstraído, que é entre o composto e os simples. E daí, o que que dá? Não, não, Ele, você tipo, precisa. ele Não, coloca não, isso não, nos... não. Você, não, para. Para antes que você fique mais confuso. O que é o número mesmo? Ah, é aquele negócio que você falou que é entre as separadas e o simples. Não, entre Entre o... separado e simples no nosso intelecto. Lembra que eu falei da abstração possível que acontece na faculdade, na nossa imaginação? No nosso intelecto. O número existe na prática? No mundo Não. concreto? Não. Pegou? Planeta existe no mundo concreto? Planeta O nome existe no mundo. planeta, não. Conceito Não, o planeta? planeta, a ideia, o Não, ente planeta existe? O ente planeta não não. existe? Não existe o ente planeta? Então o que é aqueles bagulho que você olha lá no planetário lá, que fica com umas bolinhas no céu, assim, que tem forma diferente? Aquilo é o ente planeta, sabia? A coisa planeta, o ente planeta, É sim. o ente planeta. É, então aquilo ali existe, certo? Sim. Então, e aquilo ali, vamos pensar no sistema aristotélico, era o quê? Planeta, era substância separada, certo? Certo. Certo. Aí depois do planeta vem quem? Vem a substância divina, Deus, certo? E os deuses estão aonde? Zeus, Atena, Artemis, Parada? Apolo. Hã? Substância parada também? Não, substância composta. Para Aristóteles, substância composta. Porque eles morrem. Entendeu a briga dele com Platão agora? Não é uma briguinha, é uma briga religiosa também. Para o Aristóteles, os deuses estão dentro do campo do composto. Para o Platão, é aqui que a gente leu agora, eles são como números, sempre eternos, porque ele faz essa como Tomás de Aquino diz aqui, ó, que é uma espécie de confusão, porque julga incorretamente que o número e a substância coincidem em sua natureza, e não coincidem, certo? Que aquela ideia de Platão seria os números. Aquele mundo das ideias Isso, seria os isso, números. isso. Ele diria Ah, que, ele diria entendi. que uma espécie de ideia é um número, e que o número é a melhor forma para você entender a ideia. Por quê? Porque ele é indiviso, a ideia é indivisa. Aristóteles diria, lógico que não. Eu posso pegar uma ideia e dividir ela em ato e potência. E agora? Por que eu posso dividir em potência? Porque se eu falar pro Lucas, Lucas, imagina uma casa. Aí o Lucas imagina uma casa. Aí eu falo assim, Lucas, agora imagina uma casa rosa. Ele, rosa. Agora imagina que misturou rosa com amarelo. Imagina, ué, mas como é que pode estar mudando se a ideia de casa fosse indivisa? Percebeu a ideia? Pegou a ideia? Então, como é que está mudando? Porque tem potência agora. Então, potência e ato. O ato, Natália, pegou a ideia, Natália? Ou tá confusa a coisa?
Hein? Não tô ouvindo nada que você está falando, Natália. Tô confusa. Hã? Tô confusa faz um tempo. Onde você está confusa? Conta pra mim. Tô confusa desde sempre. Eu tava caçando minhas anotações de quando você explicou sobre ente, sobre essência, mas eu perdi. Hã? Ente e essência, vamos lá. Então, assim, ó. Ente, Natália, é a somatória entre essência e existência. Tá bom? Somos dois. A mais B. A é igual a essência, B é igual a existência. A mais B igual a E de ente. Beleza? Certo. Essência é imaterial sempre. Beleza? Essência é sempre imaterial. Ora, se algo é imaterial, algo é forma. Então, imaterial igual a forma. Certo? Pegou a ideia? Ok. Existência é igual a material. Existência é igual a material. Ora, se é material, é matéria. Certo? Então aí você tem um outro par. Forma mais matéria é igual a ente. Pegou a ideia agora? Tá. Se é forma e é imaterial, também equivale a substância. Aí agora que eu acho que pega a Natália, né? Porque como você está envolvida na área de nutrição, substância é substância nutritiva, que é igual a átomo, que é igual a molécula, que é igual a nutriente, certo? Não é o problema aí? Mas para o Aristóteles, substância é imaterial. Pegou? É uma diferente nomenclatura que você está lidando. Você está aprendendo um outro modo de pensar que lida com a substância como sendo algo imaterial, mas que formata o quê? Dos acidentes, que dá forma aos acidentes, que vamos dizer assim, condiciona os acidentes. Então, o que são os acidentes? Está lá do lado da matéria, está lá do lado da existência. O que são os acidentes? São as características. Então, quando você tem nutriente, nutriente tem característica, não tem? As moléculas lá e tal. Essas características são os acidentes. Certo? Agora ficou mais claro? Onde está a dúvida então agora? Ficou mais claro ou passou a dúvida? Deixou de ficar confuso? Passou. Certo. Agora, Pitágoras e Platão, no campo lá da substância, portanto imaterial, portanto da forma, eles acreditavam que existia um ente, certo? Que era indivíduo, certo? E substância de ente que é indivíduo só pode ser inerentemente existente, portanto não era composta. Julgaram que o mesmo acontecia com um que é princípio do número. E como o número é composto de unidades, acreditaram que os números eram as substâncias de todas as coisas. Certo? Então, olha aí a equivalência muito interessante que nós encontramos aqui e que nós vamos parar aqui, porque amanhã eu tenho que, olha só, esse aqui, ó, ele é grande, hein, ó. É pequeno em comparação àquilo que a gente já leu, mas é grande porque aqui tem muitas ideias que são muito interessantes para a filosofia que a gente está desenvolvendo. Tá bom? Então, a Nayara coloca parte um, tá bom? Questão 11, parte um no vídeo. Aí amanhã, questão 11, parte 2. Nós paramos aqui, ó. Nós ainda não terminamos essa parte aqui. Beleza? Beleza, então. Que agora a gente vai para outra aula. Tá bom? Então amanhã nós continuamos, ou 10 ou 11 horas. Vamos ver como é que minha saúde permite dar aula para vocês. Enquanto tiver em tratamento de antibióticos aqui, a situação está caótica. Mas daqui a pouco passo que já está no 6º dia. Faltam ainda mais 8 dias de antibiótico.
2 vezes por dia ainda. Ai, delícia. Ficar com gosto de jiló na boca 2 vezes por dia e grog, meio estranho, esquecendo das coisas. Eita, nós. Beleza, então. E a gente volta amanhã. Grande abraço para Foto, todos. foto. Foto, foto, foto. Pronto, foto. Apareça na foto para você ter um lastro da sua história. Isso. Aí daqui a 3 anos vocês vão ver que vocês vão falar assim, nossa, faz 3 anos que eu estou estudando Tomás de Aquino. Beleza, então? Até mais. Tchau.